Mário, Oi, desculpa. tudo bem? Já estamos ao vivo, tá bom? Então, por causa do horário da programação, senão ele ia cair, tá? Ok. Eu vou me retirar, né? Daqui a uns segundinhos você já pode mandar brasa aí, tá bom? Já estamos Um ao abraço. vivo? Já estamos ao vivo. Ok. Pode já começar. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Desculpa, mas o computador dá problemas técnicos. Agradeço aí ao Alexandre pela força, pelas orientações. Agradeço a Tânia Moretti pelo convite. É uma alegria estar com vocês no Centro Espírita Fraternidade de Luz. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre reencarnação, sobre programa reencarnatório. Como você pediu para reencarnar? Não é algo que nós nos colocamos a pensar frequentemente, não é? Nós entramos na vida, vamos vivendo, e por conta da sociedade de um modo geral, a pessoa nem sempre, é claro que tem pessoas que questionam de onde ela veio, para onde está indo, o que está fazendo aqui. E com a vinda do Espiritismo, Allan Kardec vai falar. Com o Espiritismo, nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. A vida tem uma finalidade, não estamos jogados no mundo a esmo, né? E este conhecimento é precioso, porque faz com que nós tenhamos sentido na vida, tem sentido estar aqui na existência. E se tem sentido estar na existência, o que está acontecendo conosco é importante. Deixa eu ajeitar aqui o computador. As situações que nós estamos envolvidos são importantes, porque você imagina, quando estávamos desencarnados na vida espiritual, na pátria espiritual, junto de orientadores que programam a evolução da humanidade, e nós temos os benfeitores que orientam a nossa evolução, que dão orientação. Através dessa orientação, o indivíduo sabe aonde ele precisa trabalhar na personalidade para melhorar. Quais são as áreas de defeitos pessoais? Entenda defeitos como desconcerto da personalidade tem trazido atraso no processo evolutivo ou tem trazido problemas, que o indivíduo tem comportamentos geradores de confusão. Então, na programação é trabalhado esses aspectos, como também é proposto a nós todos desenvolvermos qualidades para que possamos melhor entender a vida e progredir. Porque à medida que nós desenvolvemos qualidades, conhecimentos, capacidades, nós ficamos mais instrumentalizados para lidar com a vida. Não é uma bênção saber de tudo isso? Que nós estamos progredindo, que a situação que nós estamos enfrentando atualmente é temporária, vai passar as dificuldades e nós vamos aumentar os nossos conhecimentos? É uma bênção. É uma bênção porque nós podemos dar direção, podemos fazer escolhas, sair da crença popular de que as coisas são assim e pronto, não tem solução. Tem sim, tem solução. Bem, eu vou utilizar o livro de André Luiz, chamado Respostas da Vida, no capítulo Antes do Berço, que se refere à programação reencarnatória. Então, um exercício mental, o que estávamos fazendo antes do berço atual? Como era a nossa vida? O que fazíamos? E aqui André Luiz vai dizer, antes do berço, na espiritualidade, examinando as suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, terá você pedido. Nós vamos ver aqui vários pedidos, mas antes eu quero refletir sobre essa colocação inicial.
antes do berço, na espiritualidade, examinando as suas próprias necessidades. É examinado. Às vezes a gente passa por uma situação difícil ou está num limite que a gente não consegue transpor, e aí vem as ideias de que nós estamos injustamente na situação que nos encontramos, que houve um erro de programação reencarnatória, que nós somos vítimas da situação, né? Vítima. O que mais parece é falta de lucidez, de clareza mental, de entender que a vida atual faz parte de escolhas que fizemos e fazemos. Ele fala que estávamos examinando as próprias necessidades. Nós não estávamos sentados numa nuvem admirando as estrelas, admirando o planeta, não é? É claro que na volta à vida espiritual nós vamos encontrar os parentes, amigos, os lugares nós vamos visitar, faz parte da vida espiritual, não é? Mas lá é a pátria real do espírito. Então, é de lá para cá que há a programação, a revisão das existências para se aperfeiçoar quando reencarnamos. Então, você imagina, de repente nós chegamos à vida espiritual e vemos a nossa ficha evolutiva. Puxa vida, olha, eu passei 60 anos na Terra e durante esse período eu fiquei o tempo todo de briga com determinada pessoa. Eu não podia ver ela para provocá-la ou ela me provocar. Sempre tendo atritos nas nossas relações. 50 anos fazendo isso. Ou, ao contrário disso, nós podemos dizer, puxa vida, durante 50 anos eu consegui fazer vários cursos, trabalhei na Fraternidade de Luz, aprendi, fiz cursos, eu aproveitei a minha existência. Eu era meio tendente, assim, tendencioso ao egoísmo, de pensar só em mim mesmo, e lá no centro eu conseguir aprender a ser altruísta, solidário, fraterno. Olha que bênção! O indivíduo sai com lucro evolutivo aqui do planeta. Obviamente que vai chegar na espiritualidade sorridente, alegre, em paz, contente pelas realizações, que vai refletir na sua autoestima, autoamor, autoimagem. E aquele que passou 50 anos brigando com a vida, falei, eu vou ter que voltar e aprender a fazer isso novamente, não é possível. E aí pode voltar em situação mais difícil, porque nesta existência atual foi programado de modo a nós estarmos perto de pessoas para reajustes determinados. E as condições eram favoráveis. Se a gente desperdiça as condições atuais, na vida futura pode ser diferente, pode ser que não tenhamos as mesmas condições e seja mais difícil. Então, vale a pena pesquisar, refletir. É dar uma olhada, qual é a área que a gente balança mais, atrita mais? É um aviso? É um sinal? Essa área é um ponto fraco da minha personalidade. E aí, então, André Luiz fala, terá você pedido, aqui ele cita um dos pedidos, a deficiência corpórea que induza a elevação de sentimentos. A deficiência corpórea. Provavelmente o indivíduo teve uma saúde satisfatória numa existência anterior, aproveitou a saúde somente para atender os seus interesses, às vezes viveu de modo egoístico, sem pensar em ninguém, abusou da saúde, né? Com os excessos de bebida, de cigarro, de sexo, de dinheiro, de preguiça, de briga, etc. Então, ele diz aqui
que essa deficiência pode induzir a elevação dos sentimentos. Elevação dos sentimentos, porque aí o indivíduo tem tempo para pensar e valorizar a importância da saúde. Você já pensou em algo mais didático do que isso? O indivíduo, ele vem numa limitação em que não adianta ele tentar ultrapassar esse limite quando é físico. Ele pode fazer fisioterapia, melhorar determinadas condições, mas lá no núcleo onde ele precisa aprender, ele não consegue transpor. E aí ele tem tempo para pensar na importância da saúde. Quando ele vê alguém desperdiçando saúde, ele fala, olha só, a pessoa acha que não está enxergando o que eu estou passando e ela está desdenhando a saúde dela. A vida sempre vai dar oportunidade para nós aperfeiçoarmos. Agora, você sabe como que é? Uma pessoa despreparada, que não conhece as luzes do Espiritismo, vai dizer o quê? Coitado, olha que azarado, que vida que vida infernal, que limite, a pessoa não vive assim. Vamos fazer um parênteses sobre viver. O que é viver? É ficar indo no shopping fazendo compras? É ficar nos bares da vida tomando cerveja? É ficar fazendo viagem? Isso é viver? Isso pode fazer parte das experiências humanas, mas a vida é mais do que isso. E aí a pergunta que fazemos para uma pessoa que faz essa colocação é a seguinte: você vive? Você é feliz? Porque está cheio de pessoas, de gente fazendo viagens, comprando coisas amarguradas. Elas fazem isso para tentar aplacar a angústia, o sofrimento interno. Então, a pessoa que está passando por aquele limite, nós vamos lembrar lá do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. O aflito de hoje é o esbanjador do passado. No passado ele esbanjou, ele maltratou o seu corpo, e hoje ele vem em aflição, e Jesus fala, bem-aventurado. Por quê? Porque ele já está resgatando, ele não está cometendo mais os mesmos erros do passado. Então, esta experiência de limite é um aprendizado para o aprimoramento, para não errar mais. Porque se fosse dado um corpo sadio para ele, ele iria reincidir nos erros. E o pior, provavelmente envolver outras pessoas, demorando mais tempo para reparar tanto os danos pessoais como nos outros. Então é melhor que ele venha com limite para não aprontar mais. E aí lembramos de Jesus, se a tua mão te serve de escândalo, arranca de forma figurativa. Porque ela é motivo de escândalo, de sofrimento. Então, a pessoa que nasce sem a mão, ela não tem a oportunidade de praticar crimes que já fez no passado, de usar a mão para o mal. Terá você pedido também a enfermidade de longa duração capaz de educar-lhe os impulsos. Imagina o seguinte, tem gente que fala, eu sou explosivo mesmo, eu sou impulsivo, eu não tenho controle, eu sou assim. E muitas vezes a pessoa aprendeu a ser impulsiva, né? A não ter freio, ela vai fazendo as coisas. E isso pode trazer danos para a pessoa nos seus relacionamentos interpessoais, no contato com as pessoas e a sociedade. A enfermidade de longa duração, quanto? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 60 anos? 60 anos com limite. Vamos exemplificar de um outro modo. O indivíduo na vida passada foi um fumante inveterado. Fumava, não se preocupava com o pulmão, excessivamente. E isso danificou o seu corpo. Hoje ele reencarna com o pulmão comprometido, tem uma doença do pulmão,
tem dificuldade de respirar, a vida toda naquela fragilidade com os seus pulmões. Eu estou tentando me acertar aqui, sem entrar na câmera. De dificuldades com os pulmões. Qualquer resfriado, ele fica com dificuldade de respirar. Se ele anda muito, tem dificuldade de respirar. Como está dizendo aqui, enfermidade de longa duração, capaz de educar-lhe os impulsos. Então, ele pode ainda hoje ter impulsos de fazer as coisas, mas o pulmão não deixa. Ele quer ser um atleta e não pode. Ele quer fazer passeios, corrida e não pode. Aprende ou não aprende? Vagarosamente, essa enfermidade, olha que paradoxo, a enfermidade está ajudando ele a se renovar, a se equilibrar, que na visão materialista parece um tormento desnecessário. Não, mas é o medicamento que vai corrigindo paulatinamente o indivíduo. Traga esta reflexão às nossas dificuldades, as situações difíceis que nós enfrentamos e não conseguimos transpor. O que aquela experiência está ensinando para nós? E aí André Luiz continua. Eu preciso, depois que o Alexandre me dê a informação, deixa eu ver se pode ser aqui pelo WhatsApp, de quanto tempo eu tenho e até que horas eu vou na palestra. Eu vou deixar o WhatsApp disponível aqui para ele informar. Ele está digitando, eu li agora 2 minutos, eu não sei se é o tempo que falta. Bom, vamos continuar. Daqui a pouco ele termina a mensagem. Terá você pedido também essa ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina? Igual à lição anterior. Até às 21h15. Muito bem. Então, temos mais alguns minutos. 21h15. Terá pedido determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento à agressividade exagerada. Tem um caso no livro de André Luiz que os benfeitores vão trabalhar na desencarnação desse rapaz. E André Luiz, quando vê o rapaz desencarnando e sabe que ele foi um grande trabalhador do bem nas atividades profissionais dele, André Luiz fala, nossa, mas ele raquítico desse modo conseguiu fazer tanto? E aí o pai do rapaz, que está desencarnado, o pai é desencarnado, fala, pois é, na vida anterior ele era robusto e forte e usava a força para bater nos outros. Hoje ele veio raquítico e ajuda as pessoas como não fez no passado. Então, novamente, quem olha ele raquítico fala, coitado, não pode fazer nada. Nós não sabemos quem está dentro desse corpo. E essa fragilidade toda, como as outras citações, faz bem para a educação pessoal dele. Terá pedido complexo psicológico que lhe renove as ideias. Por exemplo, você pega um indivíduo que ele se acha poderoso demais, melhor do que os outros, pisa nas pessoas, maltrata, tem um autoconceito muito elevado de si mesmo e usa isso para humilhar. Ao desencarnar, ele pode sofrer grandes decepções do equívoco que ele cometeu e se autoacusar, autorrecriminar pelos erros cometidos, quando ele se dá conta da vida, do esplendor da vida espiritual, que ele estava na Terra apenas como um aluno da vida para aprender e ele se achava melhor do que os outros. Ele pode, então, desenvolver um sentimento de inferioridade e reencarnar se sentindo menos importante que os outros. Inferior, por mais que ele faça as coisas, ele se sente inferior às pessoas. Esse complexo psicológico vai ajudar a renovar as ideias.
a pensar em outros valores. Porque, veja bem, quando a pessoa está de posse de determinadas situações, e a situação é confortável, ela não tem tempo para pensar em outras coisas, senão aos seus interesses. Nesse caso, que o indivíduo nasce com um complexo psicológico, ele tem todo o tempo do mundo para pensar em outros valores. Na vida passada, ele dava importância para o valor dinheiro, o valor beleza, o valor poder, etc. Ele cultivava isso. E tudo isso que ele cultivou levou ele para o buraco. Agora, nesse complexo de inferioridade, ele se sente, por mais que ele faça, ele se sente diferente dos outros, inferior, menos importante. E aí ele tem tempo para pensar em outras qualidades. Bom, eu não sou tão importante, segundo o conflito dele, isso depois vai mudar. Mas eu sou uma pessoa generosa. Ou ele avalia outras pessoas, nossa, meu pai é tão prestativo, é tão amigo. Ele começa a ver valores que ele não via antes. E ele vai aprender a mexer nos seus próprios valores com essa experiência. O lar amargo onde possa aprender quanto vale a afeição. O lar amargo. Então você pega uma pessoa que se casa, tem filhos e pensa só nela mesma. O indivíduo sai do trabalho, passa no boteco e vai beber cerveja com os amigos. Chega em casa na hora de dormir. E ainda chega meio alterado, brigando e causando mal-estar, atormentando a família. Não é? Ou, esse é um exemplo. Um outro exemplo. Um filho que é revoltado e briga com os pais, não aceita a condição financeira que tem, não aceita o que possui, o conforto doméstico, a alimentação, e briga e provoca os pais, etc, etc. Então, são pessoas que têm um lar, que dá segurança, que ajuda na melhoria da personalidade, desvaloriza e volta numa situação onde não tem uma viva alma para se condoer dela. Como há muitos casos, né? E muitas vivem sozinhas em orfanatos, etc., amargurados de não ter familiares e, às vezes, de ter pessoas rudes ao seu lado, etc. Mas aqui fala do lar amargo. Também, né? Segundo o que estamos refletindo. Então, você imagina o que é você chegar do trabalho, encontrar pessoas brigando, te provocando, não te cumprimentando, não dando importância para você. O que será que fizemos no passado para ter esse tipo de tratamento? Provavelmente essas pessoas que agora brigam com a gente ou não nos suportam, foram aquelas que nós jogamos para fora do lar, que desprezamos, não demos importância. Também nos preocupávamos mais com as nossas coisas do que o grupo familiar. E hoje tem um lar amargo, difícil de tragar. O traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social a fim de esquecer inquietações ou tumor de orgulho. Olha só, o traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social. A pessoa não consegue interagir, não consegue se enturmar. Então, nós vemos muitas vezes pessoas que ficam enfurnadas nos seus quartos, na sala, não saem de casa para nada, tudo gira em torno da casa. Quando sai a um sacrifício, se sente julgado, se sente perseguido pelas pessoas, comparado, aí vem as neuras, né? Então, por mais que ele esteja numa sociedade de alguma forma desenvolvida em termos de comunicação, os avanços que estamos tendo nesse século, a pessoa não desfruta disso.
ela fica isolada, porque ela tem impedimentos internos, que são os reflexos lá do passado, aquelas coisas que ficaram dentro dele como impedimentos, como dificuldades que ele não consegue transpor. O reencontro com os adversários do passado, então, na forma de parentes difíceis, atendendo a resgates de antigos débitos. E olha, é interessante, né? Os parentes difíceis são vínculos do passado que a pessoa não precisa falar nada, que a gente já se sente incomodado e ela se sente incomodada com a gente. Então é onde vai dar aquelas brigas que se faz até piada, né? Da mulher que fica brava com o marido porque ele esqueceu a toalha em cima da cama. O marido que briga com a mulher porque ela tirou alguma coisa fora de ordem. São coisas que não merecem um pingo de atenção em termos de relação. Mas para eles aquilo lá é o máximo de provocação. Por quê? Porque eles já estão tão carregados de memórias, de lembranças das brigas das vidas passadas, que hoje isso transborda na relação, né? E uma outra coisa que se observa, às vezes o indivíduo está num ambiente tão inóspito que ele não se sente à vontade para dar uma opinião, para fazer uma colocação. Ele se sente o tempo todo cerceado, vigiado. Tal é a relação doentia que existe entre este grupo. Deixa eu ficar atento aqui com o nosso tempo. A internação passageira em ambiente de pauperismo, pobreza, de maneira a desenvolver a própria habilitação no trabalho pessoal. Para algumas pessoas, a dificuldade se torna um trampolim, uma alavanca que mobiliza o indivíduo a sair daquela situação, né? Então, a impossibilidade... não, eu pulei um aqui que eu também gosto muito de falar. Bom, só repetindo esse daqui. A internação passageira em ambiente de pauperismo, de maneira a desenvolver as próprias habilidades no trabalho pessoal. E aí o indivíduo vai se mexer, ele vai buscar meios de vencer esses impedimentos. Não vamos esquecer que a prova é reversível, ela muda. Então, se ele reencarna numa situação paupérrima, com o mérito pessoal, ele pode reverter a situação. O que eu queria citar e passei por cima foi o seguinte: a impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico, de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais. Quantas pessoas eu conheci que se sentem sem importância nenhuma porque não têm um diploma? Não têm um diploma. E elas julgam que isso é porque elas não têm capacidade, porque não são importantes, né? E existe um preconceito na sociedade e uma cobrança ao mesmo tempo de que as pessoas devem ter formação, ter uma graduação, etc. E para algumas pessoas é prova. Você pega hoje uma pessoa cheia do dinheiro, de tempo, inteligente, que ela gasta o tempo dela sem fazer nada, sem agregar nada na personalidade. Ela reencarnou para evoluir e não progrediu nada. Ela desdenhou o dinheiro, a inteligência. Então, ela pode voltar numa condição de cerceamento de limites que, por mais que ela queira estudar, ela não consegue, ela não tem dinheiro para pagar, não consegue entender os textos, dificuldades intelectuais, ou pode até conseguir a graduação, mas à custa de muito esforço. Eu lembro quando estava fazendo a faculdade, a primeira faculdade, obviamente, não tinha experiência, anotava tudo que o professor falava e ainda assim ia ruim na prova, né? Mais ou menos. Depois a gente vai aprendendo. E tinha um colega do lado
que já tinha uma faculdade anterior, ele não anotava nada. E na prova ele era um dos melhores que tirava nota, né? Por quê? Condições pessoais, capacidades desenvolvidas, eu tinha os meus limites, eu não conseguia. Agora, o pior é o indivíduo que não consegue e se avalia por conta disso. Você é importante porque você é uma centelha divina. Não é por causa de um título, da beleza do corpo, do dinheiro, do poder, do prestígio. Não é isso. Isso são papéis sociais que, ao desencarnar, nós vamos deixar tudo aqui. Na vida espiritual, nós não usamos mais esses papéis, nós somos um espírito, né? Então, se você aposta a sua competência, a sua importância em cima dos bens terrenos, você está perdendo tempo. Veja aquela mensagem de uma rainha no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela esperou desencarnar e encontrar os súditos na vida espiritual para atender os interesses dela. E ela percebeu, ela viu, que os súditos, muitos deles, estavam acima dela em termos de evolução. Aceite as dificuldades e desafios da existência, porque, na maioria das circunstâncias, são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Nós temos que vencer essa visão viciada de achar que somos vítimas e estamos jogados no mundo. É interessante porque quando nós estamos passando a prova, nós temos a impressão que não é uma prova, que é uma coisa fortuita, é casual. Nós estamos nessa dificuldade por um problema social, que nem muitos dizem agora, é um problema só social, a pandemia. Será que não tem resgate atrás disso? Será que não tem aprendizado? Então, nós achamos que as nossas experiências são casuais, acontece. Eu trabalho com um empregador difícil, eu tenho um filho rebelde, mas isso acontece com qualquer um. Não, é ligação, é vínculo, é um programa de melhoria pessoal. Está aqui, olha. Aceite as dificuldades e desafios da existência, porque na maioria das circunstâncias são respostas da divina bondade para o nosso reajuste. São condições de melhoria. Não é passar por passar. Passar por passar. Eu vou engolir esse sapo, já engoli tanto, não tem nenhum problema. Espera aí, às vezes, quando nós engolimos sapo, nós estamos aprendendo a calar, a não debater de forma histérica, né? Inútil, essa é a melhor palavra. Uma discussão inútil. Às vezes, na vida, a gente engole sapo, outras vezes o outro engole sapo. Nós não precisamos ter certeza o tempo todo, não precisamos acertar todas. Nós temos que aprender a viver. Tem discussões que são desnecessárias, não vale a pena, né? Tem momentos que alguma pessoa fala alguma coisa, você ficar quieto é mais lucrativo do que discutir, perder energia, ser obsediado, ficar com dor de cabeça. Você quer ficar com dor de cabeça ou quer ficar bem? Nós temos que optar. Tem gente que briga por qualquer coisa estoura e faz um escarcéu, e eu não levo desaforo para casa, eu não aceito. É mais orgulho, mais vaidade do que outra coisa. E essa pessoa não leva desaforo para casa, mas leva dor de cabeça, leva gastrite, leva dores no corpo, leva obsessão, porque ela cisma de brigar com o mundo inteiro. Nós temos que desenvolver a sabedoria. Os anos de vivência vai nos aperfeiçoando. Os benfeitores falam de amor, Jesus falou do perdão. Não tem outro caminho, é o perdão. Não adianta querer bater de frente com outra pessoa, carregar uma mágoa, revidar. Não vai resolver, não tem jeito, é o perdão. Jesus propôs e não tem saída. Então, é vencer o orgulho, a vaidade, é aprender a abrir mão para melhorar. Porque, gente, nós estamos numa condição social muito diversa.
Tem pessoas num degradê, um degradê que você pega do mais doente ao mais equilibrado. Tem toda uma cadeia aí de comportamentos que são diferentes e é natural que nós vamos divergir, discordar de pessoas, de opiniões, etc. E temos que aprender a aceitar. É sua opinião? É sua. Eu não preciso mudar a cabeça do outro para aceitar as minhas ideias. Agora sim, nós estamos no tempo. Bom, gente, muito obrigado à paciência de vocês. Muito obrigado ao Centro Espírita pelo convite que me fez. Agradeço a Tânia, ao auxílio do Alexandre. O livro que nós estudamos foi Respostas da Vida de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Muito obrigado e boa noite a todos.